Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai abordar um tema que é o uso do bom senso. Nós, espíritas, precisamos utilizar o bom senso sempre. E vamos falar sobre esse tema muito interessante, que você precisa aprender e entender como funciona o bom senso segundo a visão dos espíritos. Então hoje contamos novamente com a nossa presença, nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui e aqueles que vão nos assistir em algum outro momento, né? E é muito importante a gente falar sobre bom senso, né? Porque está faltando aí geral bom senso para todo mundo, né? Exatamente, né, Lara? É o bom senso que vai mover a gente aí a seguir as boas decisões, as boas escolhas, né? Então, pessoal, para a gente poder começar, eu gostaria de convidar você, então, a fazer a sua inscrição no canal, a você deixar seu comentário, deixar seu like, compartilhar esse vídeo de hoje, esse programa de hoje, porque é muito importante que você divulgue. Divulgando, você vai estar ajudando a cooperar com a divulgação do Espiritismo, com a visão dos espíritos amigos, e assim você pode levar alento aos corações que estão necessitando dessa palavra, que estão precisando entender, compreender o uso do bom senso, como é o tema central que a gente vai estar abordando hoje. Então, é muito bom que você passe isso para frente. Todo conhecimento que fica preso na sua vida, no seu convívio, na sua mente, você não dá continuidade. Temos que gerar um movimento do bem. O movimento do bem é você passar para frente aquilo que você está aprendendo. Então, Lara, o que você pode falar para nós sobre a definição do uso do bom senso? Ah, bom senso está faltando, né, Jefferson? Para todos nós está faltando bom senso, né? Porque o que é o bom senso? Bom senso é você ter equilíbrio nas decisões, né? Nos julgamentos que você faz em cada situação que a vida nos apresenta, né? Ou seja, bom senso é a gente ter cautela, ter critério, ter discernimento, equilíbrio, juízo, ponderação, né? Prudência, razoabilidade, reflexão, sabedoria, sensatez, tudo isso é bom senso, gente, né? E olha, quando a gente fala de bom senso, o irmão gêmeo do bom senso é o discernimento, viu, gente? Não existe bom senso e a gente não consegue exercer o bom senso sem realmente termos condição de fazer discernimento, né? Muita gente pode pensar assim, né, Jefferson? Ah, mas eu já faço muita coisa nessa vida, né? Eu já sou uma pessoa ali que eu gosto de regras, né? Eu sou obediente. Ok, beleza. Que bom que você já é obediente, que você entende o valor das regras, né? E sem desmerecer, lógico, o valor da obediência, que todos nós, cada criatura, tem que ter em relação às leis de amor de Deus, do Pai, mas o cachorro também é obediente, viu, gente? É obediente, o cavalinho ali é obediente, né? Os animais são obedientes também, né? Ah, Lara, mas eu sou uma pessoa que já sou tão organizada, tudo meu é certinho, né? Você pode ir na minha casa, cada coisa vai estar no seu lugar, é tudo arrumadinho, tudo muito organizado. Ótimo, porque organização precede a disciplina, né? Só que acontece, gente, que a abelha, a formiga, né? O cupim, todos eles são criaturas que se organizam, que têm uma estrutura de harmonia coletiva. Então vejam, nós não podemos nos orgulhar de fazer certas coisas achando que é privilégio do ser humano, não, né? Porque o reino animal ali, mesmo que seja só para atender naturalmente ali as necessidades primordiais da existência, né, das criaturas, os animais também o fazem. Nós somos homens, nós temos que ir além, né? Por isso é que a razão é tão importante, gente, né? Porque ela é a razão. O que é a razão? É o poder de nós nos educarmos, né? E o poder que a gente tem também de fazer com que o nosso entorno se eduque para que a vida seja melhor.
Né? Então, o Albino Teixeira, eu não me lembro o livro agora, gente, mas ele diz uma coisa interessante, pela psicografia do Chico Xavier. Ele fala assim: olha, discernimento é conquista sagrada. E é. E ele ainda fala mais, ele fala: estudemos e estudemos, né? Então, olha, quem já consegue desenvolver ali, mesmo que palidamente, né, uma fé raciocinada, vai compreender, né, a fé raciocinada como acontece na doutrina espírita, né, ajustada ali ao Evangelho de Jesus, né, está adquirindo ali o mais alto instrumento que a gente pode obter no mundo, né, para construir em nós mesmos a elevação do nosso próprio caminhar, da nossa própria trajetória, do nosso próprio destino, né? Então a gente pode perceber daí a importância do uso da razão, do discernimento e do bom senso. Né? E a gente pode até se perguntar nos dias de hoje, né, Jefferson? Por onde anda o bom senso? Porque, gente, nós estamos vendo cada coisa, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Cada coisa que a gente fica, sinceramente, assim, sem palavras, né? Sem palavras realmente para descrever certas coisas que a gente está vendo. Então, assim, o André Luiz, lá no livro Mecanismos da Mediunidade, né, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele nos dá uma lição muito importante ali e que todos nós devemos aprender. Ele fala que a liberdade de escolha na pauta das leis divinas é clara e incontestável nos processos de consciência. Então, veja, a gente precisa desenvolver o bom senso. Por quê? O bom senso faz com que a gente faça escolhas melhores. E se a liberdade de escolha ela pauta o nosso caminho, olha a importância disso, né? Então, gente, olha, mesmo com a gente enclausurado no corpo físico, né? Porque o corpo físico é uma prisão, gente, né, para o nosso espírito. Na verdade, né, a gente usa esse mecanismo material para a gente interagir nessa dimensão, mas na verdade é uma prisão, né? Isso aprisiona o nosso espírito, a gente fica muito limitado. Mas mesmo assim, mesmo enclausurado no corpo físico, o pensamento é livre, né? Ele é livre para eleger o bem ou o mal. Então, a escolha sempre é nossa. Então, o discernimento, ele precisa ser, assim, usado por cada um de nós, né, como se fosse ali o leme do nosso barquinho, né, da nossa vida aqui, né? E olha, o leme do nosso barquinho, ele tem que estar atrelado à razão, né? A gente não pode deixar a razão aí de fora dessa equação, não, né? Por quê? Porque, olha, a gente respira nessa corrente mental, né? Que permeia tudo nesse mundo, as emanações de cada um de nós. A gente está imerso nesse oceano de pensamentos, né? Então, é imprescindível que cada um de nós procure por si mesmo a companhia de quem? Dos espíritos superiores, dos espíritos mais nobres, que a gente seja capaz de fazer escolhas voltadas para o bem, né? Se a gente deixar o nosso pensamento aí, gente, correr livre, leve, solto, a gente sabe o que a gente faz? A gente vai no caminho que a gente acha que é mais fácil, né? E aí a gente se estabaca no chão, porque geralmente a gente escolhe o lado do materialismo, né? Então, assim, a gente precisa ser capaz de auxiliar tanto a nossa sustentação no bem, né, como a sustentação do bem comum. Por quê? Para o bem, né? Ser capaz de falar mais alto nesse mundo, né, gente? Olha, gente, o mal, ele grita,
O mal grita, é escandaloso, faz estardalhaço. E o bem não pode ficar mais se apequenando, não. O bem tem que aflorar em cada um de nós. Por isso é que a gente precisa do bom senso, né, Jefferson? Porque o bom senso vai nos dirigir para escolhas melhores. Né? Então, bom senso, discernimento, tá ali, ó, um atrelado ao outro, né? Então, é uma questão que a gente não pode deixar para analisar mais tarde, não, gente. Tem que ser agora, né, Jefferson? Exatamente, Lara. Só complementando o que você falou sobre o bem, né? Kardec tem, né, no livro dos Espíritos, uma questão que agora me fugiu da cabeça, questão que fala o seguinte, que o mal só está vigorando, né, no mundo porque o bem, os bons, estão se apequenando, são tímidos, né, e não querem se opor àquilo que o mal está fazendo. Por quê? Porque tem medo de estar, talvez, ali querendo afrontar, querendo intimidar, né? Mas não é bem por isso. O bem que a gente pode fazer, se a gente não pode angariar o bem no nível mundial, ou a nível de poder estar ali cumprindo uma função pública, você pode estar fazendo bem começando por você mesmo. Suas próprias ações, suas próprias atitudes. Isso é uma forma de você realizar o bem. Então, temos que começar a agir mais e se encolher menos. É isso que eu acho que isso é interessante. E, Lara, você falou sobre a obra do Albino Teixeira. Eu vim aqui na internet que fiz uma pesquisa aqui rápida aqui. O nome do livro é Caminho Espírita. Caminho Espírita. Então, pessoal, chegando no tema do nosso bom senso, bom senso, né, como a Lara já deu uma breve introdução, ela nunca vai andar sem a razão. Porque eu digo assim, meu pensamento, meu ponto de vista, o bom senso e a razão são como gêmeos. Você não consegue separar um ou outro. Porque separando a razão do bom senso, você tem um bom senso pela metade, um bom senso ali defeituoso. E o mesmo coisa, se a bom senso da razão, você está fazendo a mesma coisa. Então, o bom senso sempre deve ter como princípio a lógica e a razão. O bom senso também nos traz a ideia principal do uso da empatia, porque também nós precisamos ter empatia com as pessoas. Porque sem essa empatia, qualquer situação que a gente observar na rua, ou na nossa vida cotidiana, ou quando a gente olhar uma coisa acontecendo na TV, ou uma informação na internet, se a gente não tiver ali todo o conjunto de empatia pelo outro, a gente não consegue então discernir. Você ter o discernimento se está certo ou errado, o que a gente pode fazer, o que a gente pode deixar de fazer. Então, é importante que nós possamos tomar uma posição, uma decisão favorável ou não, sabendo observar através do uso do bom senso. Mas o bom senso com empatia, com razão, né? Isso com lógica. Então, tudo isso aí é interessante, porque para que nós possamos nos basear, ter uma base sólida, aonde a gente possa observar a situação, observar um caso que a gente esteja vivendo, sem tomar do ponto de vista de paixões, sem ideologia, sem partidarismo, ou seja, você saber ali se portar com uma pessoa com empatia, mas neutra, a ponto de você saber discernir. Será que a situação que está acontecendo ali é correta? Será que eu posso ajudar? E como é que eu posso ajudar aquela situação? Né? Então, são questões que a gente pode ali pensar. Tem uma obra, né, que eu acho muito interessante, eu convido vocês a ler essa obra, estudar essa obra, que é A Fonte Viva, onde Emmanuel fala uma série de informações. Né? Eu separei aqui um trechinho muito interessante, que vai elucidar um pouquinho mais o que a gente vai buscar trazer hoje para vocês. Diz Emmanuel o seguinte, no livro Fonte Viva, de autoria de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Então, o que Emmanuel quer trazer com essa mensagem? Que nós poderemos, então, buscar aí essa evolução,
o imperativo da vida, que é você utilizar a manifestação do amor, do bom senso, do bem, da bondade, da misericórdia, nos aproximando até Deus através do senso de requerer, da gente requerer um melhor aprimoramento moral, buscando evolução do nosso espírito, mas também não esquecendo essa busca de cultura, essa busca de saber como funciona a matéria, as condições sociais, enfim, a gente saber buscar a asa do intelecto, né? Então, acho que é importante que a gente tenha esses dois parâmetros, tanto é que o Emmanuel fala, né, que temos duas asas, né, que a gente tem que subir para poder ser um anjo, a asa do amor e a asa da inteligência intelectual, né? Onde a gente precisa, então, buscar aprender essas ideias para poder aprimorar nosso espírito, porque sem isso a gente consegue, então, evoluir de forma com maior eficácia, com maior eficiência, e a gente não consegue também discernir ali o que é certo e o que é errado, usar o bom senso, usar a razão, usar a lógica, usar a empatia, que são questões que nós precisamos muito aprender a utilizar no dia a dia. E agora foi muita coisa muito, muito interessante, que realmente, hoje em dia, nos falta bom senso. Por que nos falta bom senso? Porque muitos de nós somos preguiçosos, comodistas e ociosos. A gente não quer se aprimorar. A gente quer as informações já prontas para a gente poder ali mastigar e compartilhar. Se a gente fosse realmente esforçados no bem, querer entender como funciona as questões do espírito, as questões da matéria, do mundo, aonde a gente pudesse ali aprender e poder retirar aquilo que vai ajudar a aprimorar nosso entendimento, nosso discernimento, aí sim seria interessante, porque só assim que a gente consegue, então, ter uma decisão melhor, uma escolha melhor. Então, Lara, você pode falar mais sobre a questão do bom senso? Jefferson, você falou duas coisas interessantes, né? A razão e a empatia. E a razão é importante porque, olha, gente, vocês já perceberam como ultimamente a gente tem deixado o mal e o desequilíbrio fazer um estrago enorme ao nosso redor, não é? Então, vejam, a gente tem sido conivente com questões muito estapafúrdias, né? A título da gente exercer a caridade e a tolerância. Vocês já perceberam isso, né? Então, esses tempos esquisitos que a gente está vivendo exigem de nós um desenvolvimento da nossa capacidade de raciocinar, um desenvolvimento da nossa capacidade de discernir, né? A aplicação do bom senso. Então, veja, a nossa conivência com o mal, né, sob o pretexto ali da gente estar sendo caridoso com o outro, tolerante com o outro, sabe o que é isso, gente? Fraqueza e falta de bom senso. Não tem outro nome. Conivência com o mal nunca foi caridade, nunca foi tolerância. É fraqueza. Falta de bom senso, falta de discernimento da nossa parte, né? Vamos pensar assim. Tem gente que erra, que está acreditando que está acertando, né? Que está fazendo a coisa certa. E tem gente que erra sabendo o que faz. Erra porque quer fazer o errado, né? E às vezes essas pessoas estão até sendo intuídas ali, assistidas por inteligências sombrias, né, que estão aproveitando da imaturidade daquela pessoa para espalhar ideias absurdas. Gente, vocês acham que essa ideia do aborto, ela surgiu aí nos últimos tempos aí à toa? Não, né? Ideias que comprometem não só o nosso equilíbrio íntimo, né, mas como também da comunidade na qual a gente está inserido. Então, o que a gente tem visto, né, Jefferson? Muitas vezes, e eu percebo assim que com mais frequência do que nunca, né, é divulgação de ideias que não se sustentam ao menor exame da razão. Né? Por isso, você chamou atenção para a razão e é tão importante. Né? Tem vários exemplos disso, gente. Observe o seu entorno. Né?
Eu não estou falando aqui, né, porque a gente tem sempre, ultimamente, que deixar tudo muito explicadinho, né, Jefferson? Eu não estou falando que a pessoa não tem o direito de escolher no que acreditar e qual caminho seguir. Não é isso, não. Todo mundo tem, certo? Cada um faz as suas escolhas, tem o livre-arbítrio, escolhe qual caminho que quer seguir, não interessa. O que eu estou falando aqui é que nós já somos dotados de inteligência. Nós temos capacidade de raciocínio. Então, a gente precisa começar a exercer a nossa capacidade de raciocínio e não nos deixarmos sermos levados ali por ideias ou doutrinas enganosas, né? A gente precisa ter em mente que mesmo que a gente receba ali as melhores ou as piores instruções, né, daqueles que a gente enxerga como os nossos orientadores, nossos mestres, nossos professores, né? A escolha da gente aceitar ou não algumas ideias pertence a nós, a cada um de nós. Não é porque tal pessoa disse isso que você tem que concordar com ela, não, gente. Cadê a sua capacidade de raciocinar? Ah, não, mas foi fulano de tal que falou isto. E daí, criatura? Só Jesus que tem a capacidade de falar qualquer coisa e a gente acreditar nele. Aqui neste planeta só. O resto tem que passar pelo crivo da razão. Tem que passar, gente. Isso é ter bom senso. Kardec fazia isso. Meu Deus! Né? Então, o Emmanuel, ele fala uma coisa muito interessante no livro Pensamento e Vida, né? Que nós, cada criatura, é responsável pela ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Gente, onde nós estamos nos ligando? Eu sempre bato nessa tecla, né, Jefferson? Com qual afinidade, com qual vibração, com qual ideia eu estou me ligando, porque eu estou estabelecendo uma sintonia. Não adianta a gente se ligar a ideias enganosas por preguiça, o Jefferson falou, por preguiça de pensar, porque na maioria das vezes é preguiça de pensar, né? Não adianta eu me ligar a ideias enganosas e depois querer que a minha vida esteja ótima, linda e maravilhosa, porque não vai estar. Se a nossa vida está ruim, a gente tem que prestar atenção onde está o seu foco mental. Está em ideias boas ou ideias ruins? Gente, a gente não consegue fugir disso. Não consegue. E a escolha é nossa, porque ninguém consegue penetrar o nosso reduto mental, né? O nosso íntimo do nosso espírito. Não consegue. Nós é que somos senhores do nosso reino mental. Eu é que escolho me afinizar com determinada ideia ou não, né? Então, embora, né, Jefferson, a gente esteja vivendo aí, né, sob as consequências do nosso passado, né, pelas ações infelizes que nós cometemos na nossa estrada de ontem, nós somos livres na nossa esfera íntima, no âmago do nosso espírito, para a gente controlar e educar o nosso modo de ser. E para isso a gente precisa ter bom senso, né? Por isso é que o bom senso precisa estar presente, para que a gente possa superar os erros e os enganos do passado, para que a gente não erre mais a mesma coisa. No ser humano, gente, é uma coisa, sinceramente, né? A gente não brinca aí, às vezes, aí, numa conversa de bate-papo, a gente fala, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Gente, o ser humano precisa ser estudado, né, pelas inteligências extraterrestres aí, porque danado, vai gostar de errar o mesmo erro assim, gente. A gente não pode mais, gente, ser tão infantil, ser tão pueril e ficar nos ligando ali a ideias e valores que não sejam voltados para o bem verdadeiro, né? Então vamos pensar nessa questão aí, porque olha, né? Depois a gente vai acordar numa situação desesperadora.
né? Preciso que a gente utilize aí o nosso bom senso, a nossa capacidade de raciocinar, para que o nosso futuro seja melhor. Realmente, vai. Temos que levantar, né? E trabalhar, porque buscar despertar em nós essas virtudes, esses princípios que a gente precisa aprender. E você falou muito bem, né? Que muitos de nós a gente acaba ouvindo as pessoas que não são só porque a pessoa é famosa, a pessoa tem renome, uma pessoa conhecida e respeitada, ou então um espírito que vai ali fazer ali a mensagem para você, dar mensagem, comunicação, você acaba ali aceitando sem o mínimo de, sem nenhum crivo de tentar ali passar e entender se aquela comunicação está correta ou não. Você pega a mensagem e já joga a mensagem de volta para o público. Então, isso é uma coisa que isso não é o uso do bom senso, isso é o uso da paixão, né? Da falta de a pessoa exercer a sua capacidade de inteligência, a sua capacidade de poder se aprimorar como espírito, até aprender ali a fazer a interpretação daquela mensagem, daquela comunicação. Então, você acaba perdendo essa capacidade, né? Essa possibilidade de se exercer isso. E o bom senso, pessoal, ele também tem que ser utilizado na nossa atividade familiar, né? No trabalho, nosso dia a dia, porque, enfim, aonde quer que nós estejamos, nós temos que usar o bom senso, porque em tudo que nós realizamos, tudo que nós realizarmos, tudo que a gente for presenciar, o que a gente já presencia, assim como na atividade espírita, na casa espírita. Nós também tem aquele termo, aquele bom senso de poder saber discernir as coisas, né? Então, agora voltando um pouquinho para a questão da casa espírita, eu acho que é interessante a gente poder utilizar esse princípio, né? Onde nós buscamos, então, colaborar com a atividade mediúnica, com a atividade do espírita, seja como médium, seja como passista, seja como ouvinte, não importa, ou como a pessoa que vai estar expondo a palestra, né? A gente precisa sempre utilizar o bom senso, pegar aquela informação, tentar meditar aquela informação, assimilar e ver se aquela mensagem realmente faz algum sentido para você. Se não fizer sentido, ou que vá fazer sentido para outra pessoa, mesmo assim nós temos que pegar aquela mensagem e meditar sobre ela, refletir se realmente ela é uma mensagem positiva que vai ser ali pode ser utilizada por você ou por outra pessoa. Por que eu digo isso? Porque eu vejo, né, nos meus estudos que eu faço, minhas pesquisas que eu faço com pessoas e com dentro dos livros espíritas mesmo, né? As pessoas, elas pegam, centros espíritas, desculpa, não é livros espíritas, é centros espíritas. As pessoas, elas pegam a mensagem e elas não sabem o que foi exposto naquela mensagem. Você pedir a pessoa, fala 10% que você ouviu naquela palestra. A pessoa não sabe o que falou. Por quê? A pessoa está com a mente em outro lugar. Aquele espírito que escreveu ali aquela mensagem, você acha que é realmente aquele espírito? Você acha realmente que aquela mensagem vai ser boa para trazer paz, trazer esperança, trazer fé, consolação para alguém? A pessoa não consegue discernir se é a mensagem de um espírito. Parece que o Jefferson caiu, gente. Vamos esperar um bocadinho aí. Então, a gente não consegue ter discernimento de saber que aquela mensagem, se é ou não aquele espírito, se é um espírito bom, se aquela mensagem vai trazer algum consolo, algum entendimento. E muitas vezes eu vejo isso, né? A gente pergunta para as pessoas: o que você aprendeu dessa palestra de hoje? A pessoa não sabe explicar, porque ela não assimilou, não pensou, não meditou naquilo. Assim é como um livro, você vai fazer a leitura de um livro, você não vai assimilar o livro. Agora, se você fizer um estudo profundo, meticuloso, criterioso, você vai aprender mais do que você lesse o livro. Você, com o tempo, exercitando isso, você vai conseguir atingir mais êxito a cada dia que passa. Porque a gente erra? Por que a gente se equivoca em muitas coisas? Porque a gente não faz exercício diário de buscar colocar em prática aquilo que nos cabe fazer.
E o uso do bom senso é uma coisa que nós precisamos fazer diariamente. Porque nem tudo que a gente acha que é certo, realmente é certo. E nem tudo que a gente acha que é errado, realmente é errado. O que falta para nós aí é saber discernir, né? Então, falta aquilo que o Emmanuel falou. Cultura intelectual e aprimoramento moral. É verdade, Jefferson. E, gente, nós somos chamados o tempo inteiro a conviver com as outras pessoas, não é verdade? Só que a gente não pode se esquecer que a gente vive em nós, né? A gente não vive no outro, a gente vive em nós. A gente estrutura o nosso próprio destino, né? De acordo com a nossa própria vontade, né? Por quê? Porque Deus, gente, criou ali em cada um de nós um mundo por si só, né? Então, nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Tanto pela nossa felicidade quanto pela nossa infelicidade. Então, a gente ter bom senso é um sinal de maturidade da nossa parte, né? E a gente precisa ter maturidade emocional, espiritual, né? Nós não podemos ser criança eternamente. O progresso exige de nós equilíbrio e amadurecimento, né? Lá em Efésios tem uma passagem muito interessante em que Paulo vai falar assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Está lá em Efésios 4,14. É exatamente isso. Essa postura que a gente tem adotado como humanidade de passar a mão na cabeça daquele que erra, né? Que tem atitudes e posicionamentos desequilibrados, só prejudica o trabalho e o progresso. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Conivência com o mal não é nem sinônimo de caridade, nem sinônimo de tolerância. É sinônimo de fraqueza. Na verdade, eu queria usar outra palavra, né? Mas serei educada, Jefferson. Né? Mas, gente, a gente precisa estabelecer limites, né? A gente precisa fazer ver o lado equilibrado e sadio das coisas, para que ninguém confunda verdade com mentira, certo com errado. É preciso que a gente dê um basta nessas atitudes permissivas, nas nossas atitudes permissivas, né? Que apoiam ali posturas equivocadas. A gente não pode apoiar a ignorância, não pode apoiar o erro. Nós todos erramos, ok? Nós erramos e temos toda a capacidade de corrigir o nosso erro. Eu erro, o Jefferson erra, você erra. Mas o erro não é certo. Eu me corrijo, mas o erro continua sendo errado. Continua sendo coisa mal feita, né? Galileu Galilei falava uma coisa muito interessante, né? Ele falava que ele não se sentia obrigado a acreditar que o mesmo Deus que dotou o ser humano de sentidos, de razão, de intelecto, pretendia que o ser humano não utilizasse esses recursos, esses dons, né? Então, assim, o que a gente está esperando, gente? É preciso que a gente utilize a nossa capacidade de raciocínio, né? Para a gente não ficar mais à mercê aí de enganos desastrosos, tanto para nós como para a coletividade. A gente precisa agir sem medo e começar a frear o mal. Começar a frear pessoas com atitudes de desequilíbrio e ter maturidade suficiente para entender que o sim e que o não podem e devem fazer parte desse sistema de harmonia coletiva. Permissividade, gente, não leva a gente a lugar nenhum.
É mais proveitoso a gente dizer não na hora certa do que ficar dizendo sim indefinidamente, né, com essa desculpinha da gente ser aceito pelas outras pessoas. Porque assim a gente só está sendo conivente com o erro e com o desequilíbrio. E ser conivente com erro e com desequilíbrio pode nos levar à nossa ruína própria. Então não vamos fechar nossos olhos e ficar passando a mão na cabeça quando for necessário impedir que o mal prossiga a sua ação destruidora, né? Tudo isso é questão de bom senso, de caridade conosco e com aquele que erra, né? O Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala: olha, se a gente já consegue discernir ali o bem do mal, é porque a gente já conhece o bem e o mal, né? E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque de um modo ou de outro a gente já pode auxiliar. E muitas vezes o nosso auxílio está em frear o mal, em não permitir que o mal se propague, né? Então, é o que o Albino Teixeira falou, né, Jefferson? Discernimento é conquista sagrada, gente, né? Tem duas coisas que a gente não pode prescindir se a gente se dispõe à prática espírita, se a gente se diz espírita, que é discernimento e bom senso, né? Uma pessoa sem discernimento é alguém que age impensadamente, sem reflexão. Discernimento é exatamente uma apreciação prévia dos fatos, das situações, né? É prudência no agir, é você refletir antecipadamente. Bom senso, gente, é faculdade de discernir, de julgar, de raciocinar, né? Então, é por isso que a necessidade de refletir, que cada um de nós precisa compreender, né? Da gente utilizar a nossa capacidade de raciocínio para com tudo, para com aquilo que a gente lê, para com aquilo que a gente assiste, para com aquilo que a gente escuta, com o que a gente faz, com o que a gente deixa de fazer e como nós fazemos, né? E isso é muito importante, né, Jefferson? A gente ter essas coisas em mente, né? Realmente, olha, precisamos aí aprender a usar o bom senso da melhor maneira possível e a razão aliada a ela, né? Eu queria separei aqui uma mensagem que eu achei interessante. Na verdade, vou resumir, né? Vou contar essa passagem. Está no livro Obreiros da Vida Eterna, da obra de autoria de André Luiz e de psicografia de Chico Xavier. É uma obra que é muito magnífica. Eu gostaria que vocês estudassem essa obra, que ela tem um conteúdo muito valiosíssimo para o nosso entendimento. Nós podemos meditar sobre ela. Isso vem essa situação que eu vou falar agora, vem muito a usar o bom senso. Antes mesmo da paixão, do medo, né? Paixão das paixões humanas que nós temos incrustado em nosso espírito. Então, diante de uma situação, nem sempre requer que nós só rezamos, que nós só ali meditemos, reflitamos. Requer, muitas vezes, que a gente haja, que a gente reaja. Um exemplo disso está nessa obra, onde em uma passagem dessa obra fala o seguinte, que tem uma horda de espíritos inferiores querendo invadir uma instituição, a instituição da irmã Zenóbia. Ela é a dirigente, né, a coordenadora daquele grupo, daquela instituição, e a instituição está sofrendo ataque aquela avalanche de espíritos negativos que querem ali invadir para poder tomar o lugar à força. Então, eles tentam ali empurrar, né, tentam ali jogar pedra, jogar tudo que dá tiro de disparos magnéticos, né, na instituição. E a irmã Luciana, que é uma outra personagem, que ela nesse livro, ela serve como médium, né, do grupo, da equipe. Ela chegou para a irmã Zenóbia e falou assim: irmã Zenóbia,
não é coerente que a gente comece a rezar aqui, porque a situação está feia lá fora, e a algazarra está muito forte, e estão muito perto de nós, e eles vão entrar aqui a qualquer momento. Então, a irmã Zenobia falou assim, minha filha, a minha oração diária, que eu faço todos os dias, já fiz de manhã, logo de manhã. Então, agora, nesse momento, minha filha, não requer que a gente ore, requer que a gente haja, que a gente reaja a essa situação. Então, a se dirigir para o seu olhar para um ou dois as seguranças, falou assim, ó, podem ligar o sistema de defesa e podem ali dar rajadas, disparos de rajadas e disparos de descargas elétricas, magnéticas nos espíritos para poder afastar eles. Isso quer dizer o quê? Isso foi o uso do bom senso. Ela pensou rapidamente uma situação e executou. Então, às vezes, não é necessário que a gente... É essencial, sim, mas não é a ação correta, não é o uso do bom senso. Então, eu acho que, sim, nós temos que saber, através dessa situação, essa passagem que eu trouxe para vocês, o uso do bom senso. Porque se eles ficassem só orando, meditando ali, eles iriam se defender? Sim, eles iriam se defender. Mas a instituição, que é uma instituição física, ela iria poder sofrer bastante dificuldades de se locomover de um lado para o outro. Então, é importante que nós saibamos utilizar o bom senso, saibamos utilizar a situação. Então, pessoal, nós precisamos utilizar o bom senso, ficar ali só pensando o que a gente vai fazer, deixar de fazer, é aquilo que a Lara falou, né? Que às vezes a gente temos nosso espírito, a preguiça de agir, a preguiça de querer fazer o bem. Então, enquanto a gente não fizer o bem, a gente não tomar uma atitude diante do mal, mesmo que seja uma atitude mais enérgica, uma atitude que seja mais... que as pessoas podem até achar que a gente está sendo ali inescrupuloso, uma pessoa assim mais ríspida na situação, na ação, às vezes requer que nós tomemos sim, atitudes, ações ou reações enérgicas para acabar, eliminar, extirpar o mal que está à nossa volta ou que está contra nós. Esse exemplo que você deu, Jefferson, né, que está no livro Obreiros da Vida Eterna, né, contando essa parte aí da irmã Zenobia. Gente, isto é bom senso puro, vejam. Qual que é o critério para que a gente utilize discernimento e bom senso? É a lógica. A lógica tem que sempre estar ligada ao bem geral. Veja se ela ia colocar em risco aqueles espíritos que estavam sendo acolhidos ali naquele local por conta da baderna daqueles que queriam ali, que estão afinizados com o mal. É claro que não. É óbvio que não. É o que o Jefferson falou. Às vezes a gente precisa, sabe? Gente, vamos deixar de infantilidade. A literatura espírita está aí repleta de exemplos de que você tem que agir com firmeza. Eu fico assim muito abismada com a postura de certas pessoas que ficam assim: ah, meu irmãozinho, né? Porque não, errou, coitadinho. Gente, para de infantilidade. A gente já passou dessa época faz muito tempo. É preciso que a gente haja com maturidade, que a gente haja com firmeza em certas situações, porque senão o mal vai tomar conta, né? Então a gente precisa de atenção, de conhecimento, de disciplina, de amadurecimento. Gente, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, é reconhecido por nós como bom senso encarnado. Tamanha capacidade de reflexão, de análise, né, diante dos fenômenos ali que ele teve a oportunidade de presenciar e estudar. Né? A própria ali, aceitação pessoal dele dessas manifestações, né, da realidade dessas manifestações,
estava sempre sujeito à característica dele, da sua própria personalidade, que era uma característica, ele era uma pessoa muito dada à análise ponderada, né, a observar cuidadosamente os fatos, as situações, né, as novidades ali que a vida estava apresentando. E essa característica do Kardec, ela foi de fundamental importância, né, para a organização da codificação. Né? Por quê? Porque ele submetia tudo a uma análise prévia da razão, da lógica, do bom senso. Então, gente, onde que a gente está com a nossa cabeça? Vamos para... Gente, nós precisamos amadurecer. Amadurecer, parar de ser pueril, infantil. Pega nosso lar. Tá lá. Nosso lar tem arma magnética. É claro que tem. Ninguém em sã consciência, nenhum espírito um pouquinho mais evoluído vai deixar que o mal faça bagunça onde as coisas estão sendo realizadas. Não vão deixar. Gente do céu, às vezes eu fico pensando assim, as pessoas leem, mas não leem, não veem, não enxergam, não compreendem. Ora, gente, quando Allan Kardec estudou os fenômenos, né, que estavam ali apresentadas as mesas girantes, né, as psicografias ali mediúnicas, aqueles fenômenos ali que os espíritos faziam de bater, né, bater nas paredes, nas portas. Gente, ele submeteu tudo isso a um método científico de observação. Né? E ele optou pela publicação daquilo que ficou conhecido por nós como universalidade dos ensinos, ou seja, os ensinos foram os mesmos recebidos por médiuns desconhecidos entre si, em diversos pontos. E havia concordância entre esses ensinamentos. Então, Kardec simplesmente... A gente vê muita gente aí, né, mistificado, né? Porque recebe uma comunicação, não passa pelo crivo da razão e já sai aí, né, distribuindo como se fosse mensagem do espírito mais evoluído do mundo, né, gente? Cadê o bom senso, gente? Cadê o bom senso? Né? Essa atitude do Kardec, ela foi notável. Notável. Porque essa concordância, essa observação crítica dele, essa capacidade de reflexão, de análise, é que garantiu a codificação espírita, que garantiu essa concordância. Por isso ele publicou a codificação. Ele não estava lá chamando os espíritos de meu irmãozinho, coitadinho, não, gente. Então, tenhamos para nós como exemplo esses grandes espíritos. O maior de todos, Jesus. Mas nós temos Kardec, Chico, Leon Denis, né? Ora, bolas, gente. Não sejamos mais crianças, porque o tempo de criança passou. Quem ainda quiser continuar nesse tempo de criança, vai para um lugar onde esteja no tempo de criança. A Terra vai entrar em regeneração. Então é preciso que a gente tenha maturidade. Ora, né, Jefferson? É até engraçado, né, Lara, que você falou agora há pouco. Queria até pegar um gancho no que você falou, que tem gente, né, que ainda no tempo atual, né, recebe mensagens de Emmanuel, psicografias de Emmanuel. E tem muita gente que acredita. Tem gente aí recebendo espíritos de alta hierarquia, e tem gente que acredita. Sendo que tu vendo a pessoa como ela é no dia a dia, né, você não há compatibilidade, entendeu? Então, tem muitas coisas que a gente tem que ficar de olho, né? E eu queria falar aqui também, acho interessante, antes de fazer considerações finais,
fala que é uma passagem do livro A Pedra e o Joio, do professor Herculano Pires. Antes disso, por isso que eu falo, né, Lara? O importante a gente não é fazer a leitura, mas fazer o estudo do livro. Estudo aquilo que você está lendo, porque faz a leitura, você lê ali, passou o final do livro, chegando no fim do livro, nem sabe como é que começou o livro, né? Você já estudou, você tem tudo certinho na sua mente ali. Então, abrindo aqui a questão do livro, de Herculano Pires, fala o seguinte: o bom senso, como ensinou Kardec, é o fio do prumo que nos garante a construção de um conhecimento mais amplo e mais rico, mas, ao mesmo tempo, mais preciso. Usar o bom senso é o primeiro preceito da normativa de Kardec. Olha que interessante. Examinar com rigor a linguagem dos espíritos comunicantes, submetê-los a testes de bom senso e conhecimento, verificar a relação de realidade dos conceitos por eles enunciados, ou seja, a relação dos pensamentos com os fatos, as coisas, os seres, né? Enquadrar os seus ensinamentos e revelações no contexto cultural da época, verificando o alcance abusivo ou não das afirmações mais audaciosas. Eis o elemento que temos que observar no trato da mediunidade, se não quisermos cair em situações difíceis, a qual fatalmente nos levariam espíritos imaginosos ou pseudo-sábios. Isso aqui é a definição do bom senso. Se a gente souber utilizar essa mensagem que o professor Herculano Pires escreveu, essa obra, A Pedra e o Joio, se a gente levar isso para qualquer situação da nossa vida, olha, a gente vai entender que a prudência é essencial, a cautela é essencial, e todos os atributos que a gente já falamos aqui agora há pouco vão nos ajudar, vão cooperar conosco, para que a gente possa utilizar ali o bom senso em todas as tarefas que a gente for fazer, em todas as atividades que a gente for realizar. Então, Lara, como você tem, como isso daqui a pouquinho, também já chegamos no finalzinho do nosso tempo aqui, eu vou fazer as considerações finais. Então, falando o seguinte, que tenhamos, né, a prudência, tenhamos, então, essa cautela, essa empatia, esse princípio de razão, que eu já falei, que para mim é irmão gêmeo do bom senso, né? Também a lógica vai nos ajudar a levar a entendimento, ao discernimento das coisas. Porque é importante, como já falamos, né, e eu vou repetir, reforçando, que nós precisamos aprimorar nosso lado espiritual, nosso lado moral, mas precisamos também aprender a deixar de ser ociosos, preguiçosos, buscando o conhecimento. Saibamos evoluir, saibamos desempenhar uma função mais, assim, rigorosa, mais incrível da razão, da lógica, mas também que saibamos agir. Sem ação, o bom senso não é bom senso, é outra coisa. Mas precisamos também saber meditar, sabemos também refletir. Então, pessoal, acho que a Lara falou muito bem, precisamos deixar a infantilidade de lado. Nós já somos espíritos em condições de evoluir, em condições de buscar discernimento, dar um passo a mais daquilo que nós já estamos convivendo. E finalizando meu comentário, a gente não pode deixar em momento algum as paixões, as emoções tomarem conta das nossas ações. Enquanto a gente utilizar a ação sem o discernimento, ou seja, através da emoção, né, das coisas, das paixões humanas, a gente só vai dar cabeçada na parede, né? Ou como diz, né, no nosso palavreado da militar, a gente vai dar murro no ponto de faca. Então é isso que nós precisamos pensar, meditar. Bom senso, sem razão, não é bom senso. É qualquer outra coisa, mas menos bom senso. Clara, pode fazer as considerações finais, por favor? O Jefferson, tem gente que acha meio, né, que às vezes pergunta assim, nossa, a Lara é tão, né, fala assim com tanta ênfase, né? Falo, gente, eu tenho um amor profundo pelos ensinamentos de Jesus e pela doutrina espírita, então eu sou meio aguerrida mesmo para falar, né? E tem gente nessa questão do bom senso que pode perguntar assim, onde é que está a fraternidade, né?
A fraternidade está aí, gente. Porque deter a ação do mal não significa denegrir, não significa agredir a pessoa, né? Impedir que o erro e o desequilíbrio se disseminem não justifica ataque pessoal ou atitude contrária ao amor e à fraternidade, né? A gente não pode simplesmente ficar se utilizando ali de argumentação ad hominem, né, que ataca as pessoas e não a ideia. O que a gente precisa ter em mente é o esclarecimento devido, né? A utilização da nossa capacidade de raciocinar. Porque, gente, é preciso considerar que quem erra nem sempre sabe que está errando. Né? Lembra que eu falei lá no início? Tem gente que erra achando que está fazendo a coisa certa. Tem gente que erra porque está a fim de errar, né? Está errando conscientemente. O Emmanuel, no livro Fonte Viva, que o Jefferson já citou, ele tem. Leiam esse texto que ele é fenomenal. É um texto que chama Acordar e Erguer-se. Nesse texto, Emmanuel vai nos alertar que é preciso acordar e erguer-se para a vida e trabalhar na sementeira do bem. Ele fala assim: esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É exatamente isso. Isso é caridade, isso é fraternidade. É você acordar aqueles que ainda dormem na ignorância ou estão ainda afinizados com a maldade, mas sempre dispostos a ajudar essas pessoas no seu próprio reerguimento, né? Emmanuel também fala no livro Cartas do Alto o seguinte: busquemos discernir a luz para que a treva não nos engane. Olha que advertência oportuna. Então é indispensável que cada um de nós esteja alerta na execução dos deveres que o Criador nos confia. Nós precisamos aprender a servir na luz do bem, no caminho reto, para que as sombras da idolatria, da leviandade não tomem conta do nosso coração, né? Todos nós somos criaturas necessitadas de aprimoramento. Temos a necessidade do resgate dos nossos enganos, do reajustamento às leis de amor do Pai. E é preciso, então, que a gente trabalhe sob os impositivos do próprio aprimoramento diante da lei de amor do Pai. Quem erra sempre é merecedor do nosso carinho, da nossa atenção, da nossa dedicação, mas o erro tem que ser combatido. Mesmo porque a gente erra também, a gente erra muito, né? A gente só não deve nunca nos esquecermos de utilizar o bom senso. Porque cada criatura, gente, eu estou me estendendo um cadinho, Jefferson, desculpa, mas cada criatura tem o dever de agir em favor dos seus semelhantes. Isso é dever nosso, ao mesmo tempo em que age pelo seu próprio progresso. Então a gente precisa nos esclarecer, a gente precisa ser consciente, coerente, a gente precisa se aperfeiçoar, a gente precisa buscar o conhecimento, precisa buscar o autoconhecimento, usar a nossa capacidade de raciocínio, o nosso discernimento, o bom senso. Só assim a gente vai evoluir. Então é preciso compreender o nosso dever, porque a gente não está aqui encarnado a passeio, gente. Ninguém está aqui encarnado a passeio. A gente está aqui para se melhorar, para se aperfeiçoar. E para isso é preciso que realmente a gente utilize o nosso discernimento para a gente não cair nas armadilhas do mal e das trevas. E para isso, gente, a gente precisa usar o bom senso. Realmente, né, Lara? Só fazer um comentário rápido, essa questão que você abordou. Realmente o conhecimento liberta, né? Liberta e traz luz às trevas, né? Então, eu me lembrei agora do João 8:32, né? Conheça a verdade e a verdade vai te libertar, né? De todas as amarras da ignorância, das trevas, enfim, você vai trazer luz à sua vida. Cara, eu gostaria que você também pudesse convidar as pessoas a te seguir no Instagram, a ver os seus vídeos no YouTube, que você faz para nós aqui nos canais. Fica à vontade agora. Obrigada, Jefferson. E não só, né, me seguir, mas seguir o Jefferson também. A gente tem os nossos perfis lá no Instagram. Eu tenho 2 perfis
Tem o meu perfil pessoal, que eu posto bastante coisa lá também. O meu perfil pessoal é @larabba. O perfil do meu blog, @fé.paraquê. O do Jefferson é @espiritismo na prática 2022, né? O Jefferson tem o blog dele, Espiritismo na Prática. Eu tenho o meu blog, Fé para Quê, féparaquê.com. É só acessar, a gente procura sempre estudar muito. Tá aqui, ó, do Jefferson tá aqui, espiritismonaprática.com.br. E a gente procura estudar muito para a gente trazer reflexões interessantes para o nosso dia a dia, né? E a gente faz aqui, o Jefferson tem os programas que ele faz, eu tenho um programa aqui no canal do Jefferson, toda quarta-feira, às 19 horas, né? É um programa curtinho que a gente chama Espiritismo e Vida, para que a gente traga os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia, porque isso é muito importante, gente. Mais importante do que a gente ficar lendo e ficar estudando é a gente vivenciar aquilo que a gente aprende lendo e estudando, né? Então é preciso trazer um ensinamento para o nosso dia a dia. Esses dias eu perdi um amigo muito querido, trabalhador da doutrina espírita, meu amigo Guaraci Silveira. Uma vez ele aqui na minha casa, ele olhando aqui para mim, eu tenho uma biblioteca muito grande aqui em casa, e ele olhou assim para os meus livros, virou para mim e falou assim: e aí, minha amiga, você vai fazer o que com isso daí? Então, assim, tem que trabalhar. Não adianta só estudar, não adianta só ler. É preciso vivenciar o ensino, é preciso vivenciar o evangelho de Jesus, né? Então, a gente precisa disso, sabe, Jefferson? Começar a vivenciar realmente no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, o evangelho do Cristo. Realmente, né, Lara? E todos os sites, essas informações que a Lara passou, vão estar aqui embaixo, aqui na descrição. Você pode ali, clicar no mais, ali, ver mais. Você vai poder ver quais são os links que nós temos e quais são os sites que nós temos, nossos arrobas aí do Instagram, né? Então é muito interessante você poder clicar e saber quais são as nossas redes sociais. Então, Lara, muito obrigado novamente pela essa oportunidade de aprendizado. Obrigado a vocês por estar até aqui conosco nesse momento. Eu peço para vocês novamente se inscrevam no canal, deixe seu like, comente, compartilhe, divulgue esse vídeo para mais pessoas e eu espero você então no próximo programa. Boa noite, Laura. Até mais. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima, gente. Tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Fique com Deus.